Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. O tempo passa, né? A todos aí do nosso querido lar, né? Frei Fabiano de Cristo, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigado pela oportunidade de trazer essa fala, né? Para que a gente possa aguçar um pouco a pesquisa por esse tema, que é justamente sobre o mês que nós estamos passando, que é sobre o suicídio, né? O mês de Setembro Amarelo faz essa referência. O suicídio ele é um trabalho perene da doutrina espírita, né? A Federação Brasileira do Espiritismo sempre é um tema recorrente, independe de tempo, né? Então, quer dizer, perene, contínuo. E para isso a gente trouxe, né, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui. O capítulo é o 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. E o subcapítulo é Suicídio e Loucura. O suicídio e a loucura. Esse a gente tem em mãos, se vocês possam, de repente possam ter aí. Eu peço a leitura, né, dele após a nossa exposição, a nossa conversa, na verdade. E eu trouxe 2 outros poemas, na verdade, para encorpar, né, a nossa fala, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa triste realidade que passamos e entender que o seguinte, o suicídio ele já tem tempo que virou também uma pandemia. A gente conheceu esse termo pandemia com a questão do coronavírus, né, o 19. Mas o que é uma pandemia? Quer dizer, uma doença que acomete a todo o planeta. Então, aqui no nosso estado tem índices significativos de mortes por suicídio. No nosso Brasil, nosso país também, no nosso planeta, né? A gente vê outros países mais rígidos que também isso acontece muito. E pela partida populacional acometida, a partida para o plano espiritual acometida pelo suicídio é muito, né? Então, se a pessoa morre também, e quem está, né, com esse pensamento de sucumbir, de tirar a própria vida, é um pensamento doentio. Então a pessoa não está bem de jeito nenhum, né? Então é justamente nessa temática que a gente vai trazer agora, tá? O primeiro texto é Amor e Perdão, e o segundo é Retrato de Mãe. Por que eu trouxe isso, Amor e Perdão? Eu percorro sobre a doutrina espírita desde uns 12, 13 anos, quiçá 11. Então eu lembro que lá em Maceió, o bairro era o Benedito Bentes, tem um centro espírita Bezerra de Menezes e o outro Doroteia Luna. E no Bezerra de Menezes, foi o primeiro que eu frequentei, então a gente já tinha algumas noções do estudo, né? Mas com 12 anos, né, você não tem algo formado. Eu já tinha vindo de outros, da Igreja Batista, já tinha vindo da Assembleia de Deus, já tinha ido, Testemunha de Jeová. Eu tenho amigos da família da TJ e fizeram o convite, né, e a gente vai para acomodar as ideias. A católica, claro, minha mãe se dizia católica não praticante, e até hoje. Mas a questão da doutrina espírita, o que foi essa pegada maior assim para me chamar para tal? Justamente o seguinte, eu estava vindo da escola, era uma sexta-feira, né? Na semana da Páscoa, e minha casa ficava perto do ponto de ônibus e eu vi de longe um boneco, mas antes de reconhecer como boneco eu vi que era um homem dependurado. O que foi que aconteceu?
esse cara está enforcado. Eu vi as pessoas passarem por baixo, por ele e tudo, e não pararem, né? Não ficar preocupado. E eu fui aos poucos, até sentei no ponto de ônibus, tomando coragem para ir para casa, porque era de frente à minha casa esse posto. Digo, não, será que eu tenho mediunidade? Será que eu estou vendo aquele é um espírito? Né? Mas aí 1000 coisas passavam pela cabeça. Eu tomei coragem e fui para casa. Lá eu detectei que era um boneco. Era um boneco trajando calça jeans, manga comprida, camisa, um boné. Eu fiquei ainda assombrado, entrei. E 2, 3 horas depois minha mãe chegou e eu perguntei, né? A senhora viu, mãe? Aí ela disse, vi. Eu digo, o que é aquilo? Ela disse, é um Judas. Eu digo, um Judas? Sim. Aí depois é que a gente vai acomodando as ideias, que tem aquele rito popular de estar malhando Judas, né? O traidor de Jesus. E aí, sabendo a história de Judas, eu nunca acomodei essa ideia do Cristo sendo ele, seria traído por aqueles que ele tenha em algum momento escolhido e sucumbir à missão, né? E eu sempre fiquei com isso, que Judas para mim nunca foi aquele eterno traidor. E aí eu trago para vocês também, de repente depois eu disponibilizo pelo zap das meninas, Marcinho, dos amigos aí, o livro Eu Barrabás, que ele conta essa história tanto do Barrabás como desse link de Judas com Cristo e Barrabás, esses planos que o Judas tinha, né, para o Cristo. Uma nuance do pensamento do Judas nesse livro é o seguinte, é que o Judas achava que o Cristo era inocente, né, que ele não sabia o poder que tinha. Olha só. Então ele tinha outra estratégia, a qual, claro, que deu errado. E a gente vê. E a partir daí, eu posso trazer agora para vocês este texto, Amor e Perdão, né, de Maria Dolores, do livro Coração e Vida, pelo médium Chico Xavier. Que começa assim. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reapareceria resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. Desfazer-se em pranto, ela arguía. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Perguntar: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultado. Transformou-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, e ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toque, porque não te esperava aqui neste momento, neste recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, pedaço, mas não venço. Revolto-me, padeço, né? Mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento.
Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos resplendores, né? Desci, ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer? Antes de procurar a luz do Pai. Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus, em que te elevas, valei-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, acometido por essa loucura, Judas tira a sua própria vida. E naquele loop de culpa sem fim, ele mesmo, naquele momento, não reconhece o Cristo. Claro, porque seria muito recente e o Cristo também sabia disso. Mas para acalentar um pouco, saber que ele não foi esquecido pelo Cristo, ele vai lá. É o primeiro trabalho do Cristo após a sua morte, a sua passagem. Seria o compromisso com o amigo. Dessa parte aí me faz muito lembrar da oração do credo que a Igreja Católica profere, e que eu conversava com os amigos, e aí? Eu perguntava, mas o Cristo, Jesus desceu ao inferno, ao vale da morte, e você nunca não se pergunta o que foi fazer? Ela disse, não, nunca passou não. Então a gente vê tipo o automatismo das rezas, o não entendimento, o não querer averiguar a fundo o que é aquilo, o que se preza, o que se reza. E aí vem a doutrina espírita não anular as outras crenças, mas revelar aquilo que outrora foi velado. Essa é uma parte dessa nossa conversa. A segunda parte vem desse texto do Retrato de Mãe, o título, e diz o seguinte, pelo espírito de Maria Dolores, tá bom? Pelo intermédio de Chico Xavier. Começa assim. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento. Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega a afagar a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz, meu filho, por que choras? Caso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Olha a profundidade dessas falas dele. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor?
Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Veja aquela questão da culpabilidade do indivíduo, né? O loop que a gente fica, né? Através do erro, quer dizer, absorver o erro agora para ele e o auto-julgar. Né? Então fica naquele loop, naquela repetição. Deixe-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetreis, né, na minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma responde: sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma experiência e uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo, força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães. Não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dona inocente, a dama, né, docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo, a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo. A remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra, né, de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem pressinto a luz? No entanto, ela o fitá-lo. Ela, a fitá-lo, né, olhar para ele frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou mãe de Jesus. Então esse texto ele é bem interessante, né? Ambos, né, eles comungam nesse pensamento e nessa ideia, para que a gente possa respirar um pouco mais sobre os amigos que acometem essa falha, né, que é o suicídio. Maria, né, até segundo a igreja, ela trabalha com os suicídios. E
segundo a doutrina espírita, nos esclarece e nos mostra que é real esse trabalho da nossa querida irmã, né, Maria de Nazaré, nossa mãe maior, a mãe escolhida por Deus, né? Então, é um trabalho ininterrupto que ela tem, né? Ela tem uma colônia espiritual dedicada ao trabalho no Vale dos Suicidas, né? Esse trabalho, ele é intenso, nossa querida mãe. Então, gente, esses dois textos, essa nossa fala serviu para aguçar, né, a procura pelo amor, por mais informações a respeito, né, disso, para olhar ao nosso redor, aqueles irmãos que outrora ou porventura estejam passando por esses pensamentos, né, errôneos, que a gente possa ter uma palavra amiga, né, de conhecimento, ou no mínimo, né, um ouvido para ouvi-lo, porque ouvir também é caridade. Que a gente possa, nesse momento, agradecer ao alto pela dádiva da vida. O intuito maior, aqui, trazendo essas informações, é a vinda do nosso querido Mestre Jesus aos nossos lares, através da espiritualidade amiga. Que nesse momento, né, 20 minutos, nós estejamos nessa sintonia com o alto, com a espiritualidade fazendo uma asepsia em nossos lares, em nossas mentes, asserenando nossos ânimos, para que a gente possa levar para o próximo uma mensagem de esperança, né, de força, de fé. Então, que Jesus abençoe cada um de vocês e que a gente possa ser, né, um anjo da guarda material de cada irmão que outrora venha nos procurar. Agradecemos sempre a Deus pela dádiva da vida, a Jesus pelo seu amor de vir até nós, mostrando como praticar. E que nós possamos, a partir desses ensinamentos, né, dessa história agora sabida, entender, né, que a vida não cessa, né, que não existe. Você vê o Judas, ele diz lá que se matou e continua vivo. E é o que acontece, né? Não caiamos nessa cilada de tirar nossa própria vida, achando que vai cessar, que vai acabar tudo. Vai piorar. Garanto a vocês que vai piorar. Não há literatura alguma que tenha, que fale a respeito que foi bom, que é legal. Não é. Só vai ampliar o problema. Se você só tinha um olhar por aquele problema, você vai agora, no plano espiritual, ver outros olhares sobre o mesmo problema e com uma indestreza, né? Então, quer dizer, com a falta de conhecimento também. Tá bom? Então, para um próximo momento, de repente, a gente possa fazer um link desse assunto para que seja algo mais pontual também. Porque cada tema desse praticamente é um seminário. A gente não vai esgotar nunca um tema em 20 minutos, em 1 hora, né? Então, que Jesus fique com cada um de vocês. Esse era o maior intuito, né? A nossa reunião com o Mestre Jesus em nossos lares. Possamos então fechar levemente nossos olhos para, como prece final, agradecer a Deus pela dádiva da vida, que nós possamos vibrar pelos nossos irmãos desencarnados, tanto pela pandemia, como a pandemia referida ao Covid-19, como a questão do suicídio. Fortalece nosso espírito, os nossos pensamentos, querido Mestre, para que possamos então tratar cada dia como aprendizado, não como batalha, mas como aprendizado, como absorver as melhores coisas e replicar o Teu amor em nossos atos. Fica conosco agora e sempre, assim seja. Meus irmãos, muita paz mesmo na vida de cada um de vocês, que Jesus abençoe sempre. Uma próxima vez estarei aqui, que a gente possa compartilhar um pouco mais do que se aprende no nosso dia a dia, tá bom? Tchau.
um bom restante de semana, né? Que o Mestre fique com cada um de vocês. Assim seja.